Salve Maria, sou missionário São Roberto. Esse apologeta protestante está fazendo vários vídeos. Diz ele que está refutando protestante. O tema dele é só sola escritura, né? Sola graça, sola fidei e sola escritura, né? É contra-ataque. Vamos evangelizar católicos. Olha só. Aqui é o apologeta protestante Rafael Pablo. Cara, os caras ficam perdendo tempo com nós, cara. A nossa fé é guiado, Catecismo 77, pelo magistério, em comunhão com o bispo de Roma. Segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes. A escritura foi confiada a quem? A escritura vem de quem? Do fundamento dos apóstolos, da coluna sustentáculo da verdade. Então, errais que não compreender a escritura. Como você vai compreender a escritura? Com a doutrina do magistério, com a tradição, segundo Tessalonicenses 2,15. Certo? É simples entender isso, cara. Os caras, eles usam texto fora do contexto para tentar colocar o seu veneno. É só. Está em não conhecerem as escrituras, nem o poder de Deus. Obviamente, nós temos aqui sola escritura. Olá, pessoal, sejam muito... O cara catou um versículo bíblico. A que sentido Cristo está falando? Errais, não conheceis a escritura. Só você ler o texto. Você vai entender do que Cristo está falando. Foi confiado a quem? A escritura. A pregação moral. Novo Testamento. Ao magistério. Então, errais sim. Não compreender a escritura, porque a escritura mostra o magistério, a escritura mostra a tradição, a escritura mostra que Romanos 4, como pregador, se for enviado, teve envio. Então, meu irmão, o que é errais a escritura? Que não compreendei. Que a escritura tem todo embasamento bíblico do magistério. Coluna sustentáculo da verdade, Efésios 3:10, a divina diversidade da sabedoria será conhecida pela escritura. É pela sola escritura, não, pela igreja. Que vem a escritura, que vem a tradição, que vem a pregação oral, depois escrita. Certo, protestante? Bem-vindos ao canal Rafael Pablo, e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um método infalível para converter católicos ao protestantismo. Se você utilizar esse método, esses 3 passos que eu vou passar aqui nesse vídeo, eu tenho absoluta certeza que aquele parente, aquele amigo seu, talvez até aquele apologista católico que você gosta, vai ao final... Eu vou se converter, cara, depois vendo esses vídeos seus aí. Ao verdadeiro evangelho. E se você acreditou nessa proposta... Porque o católico, esse vídeo aqui é para provar, para católico virar protestante. Sim, católico café abalada, católico que não conhece a sua doutrina, claro que irá cair nesse esgoto. Católico que não ama a igreja, claro que vai cair nesse esgoto. Mas católico que ama a igreja, entende a doutrina da igreja, vai te refutar. Vai defender a igreja. Que eu acabei de dizer, é porque você não tem ideia do que é o verdadeiro evangelho e do que é uma verdadeira conversão. Se você acredita que 3 passos, 5 princípios, e você, seguindo isso, você vai fazer com que o seu amigo, seu parente, se converta ao protestantismo, você não faz ideia do que é conversão, do que é o verdadeiro evangelho. Procure urgentemente uma igreja bíblica mais próxima aí da sua casa e entenda verdadeiramente o que envolve o verdadeiro evangelho e uma verdadeira conversão. Pessoal... Mas qual igreja que eu devo seguir, pastor? Que prega o verdadeiro evangelho? Que prega escritura? A Mundial prega um Jesus diferente. A Assembleia prega outro Jesus diferente. A Mundial prega outro Jesus diferente. Um protestante já perguntou isso para mim uma vez. Falei, irmão, sim. Você quer que eu saia do catolicismo para seguir qual igreja? Qual igreja está o Senhor Jesus Cristo? Qual igreja que está o verdadeiro evangelho? É universal? É assembleia? É adventista? É a triangular?
Se você for prestar atenção aqui, ó, Paulo está falando desses Jesus diferentes. Desses vários Jesus, dessas várias igrejas. Segundo Coríntios, o protestantismo, eles são a verdade. Eles são a solução. A reforma protestante de Martinho Lutero trouxe a origem do evangelho. Que a igreja católica se corrompeu. Se a igreja católica se corrompeu, então Cristo profetizou em vão, porque as portas do inferno jamais prevaleceram contra essa igreja. Olha só que interessante, para a gente entender. Segundo Coríntios 11:4, aqui tem uma visão. Paulo nos alertando. Olha só. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente, ó, irão aparecer pessoas pregando outro Jesus diferente. Como que finalidade essas pessoas estão pregando outro Jesus? Fundando igreja. Falando que essa igreja é a verdade. A origem do evangelho. Vamos converter os católicos, porque os católicos estão errados. Esse vídeo aqui é para você aprender a convencer o católico, virar protestante e voltar para história bíblica, escritura. Voltar para a verdade, porque vocês católicos estão errados, vocês católicos estão fora da verdade. Engraçado, protestante. Quando surgiu a sua igreja? A primeira igreja protestante, em 1700. 16 séculos de atraso. Cristo profetizou sobre essa igreja? Sobre ti, Martinho Lutero, eu edificarei minha igreja? Ou minhas igrejas? Não, meu irmão. Não. Só você estudar a história. Por isso tem muito protestante de saco cheio desse tipo de pregação. Desse tipo de esgoto, de mentira. Só você vai na história. Buscar a tradição. Qual era a verdadeira igreja e qual a verdadeira igreja que tinha ali? Foi confiado a quem? A Escritura já mostra aos apóstolos 2. Aos apóstolos que ele escolheu. Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso. Não há evangelho diverso, não há outro espírito. Só a escritura. Do que haveis abraçado igualmente, aceitai. Nem comecei o vídeo, já deu 8 minutos. Pessoal, brincadeiras à parte, eu quero trazer esse vídeo para falar com você, meu amigo protestante, que está aqui tentando me ajudar, principalmente ali nos argumentos. Porque ao ler alguns argumentos aqui dos vídeos que eu falo sobre o catolicismo e alguns argumentos que também são apresentados nos vídeos dos apologistas católicos, eu tenho ficado assustado com algumas coisas. Porque tem protestante que ao invés de ajudar, está atrapalhando. Ao invés dele contribuir com aquilo que foi falado no vídeo, ele acaba atrapalhando, porque a forma como ele faz isso é com soberba. Ele faz a sua apologética sempre querendo esfregar. Aqui ele vai querer falar cara mais do protestante católico. também, vamos ver. Mesmo não contribuiu com nada. Tudo que ele recebeu foi pela graça de Deus. E como é que você recebe uma coisa pela graça? Como é que você recebe uma coisa mesmo não merecendo absolutamente nada disso? Mas aí depois que você recebe isso, você quer esfregar isso na cara dos outros. Não faz nenhum sentido. Então, não me atrapalhe. Se você não quer colaborar, tá tudo bem, mas não me atrapalhe. Não vá lá embaixo destilar o seu veneno, o seu ódio, pensando que você está em evangelização. E para isso, nós vamos precisar, sim, de 3 coisas muito importantes para transformar esse ambiente também em um ambiente de evangelização. E a nossa primeira ferramenta que nós temos em nossas mãos para transformar esse ambiente de apologética também em um ambiente de evangelização é a oração. Meus irmãos protestantes, me ajude em oração e ore pelos católicos. Você verdadeiramente quer que esses católicos se convertam, que eles encontrem a verdade?
Então você precisa orar por eles. Porque se você não ora, o que você está dizendo é o seguinte: olha, eu não preciso da ajuda do Espírito Santo para convertê-los. Basta eu apresentar o melhor argumento ou o argumento mais racional, que pronto, eles vão entender e vão se converter. Mas veja, a Bíblia fala que toda conversão é obra do Espírito Santo. Como é que você quer converter alguém sem a ajuda? Sim, o Espírito Santo ele assiste uma só igreja. Segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é a inspiração de outro espírito. Que espírito é esse? Contraditório. Cristo fala em Mateus 12 ali, toda divisão será destruída. Os protestantes, ele quer nos converter no quê? Em que sentido? Que nós temos que se converter, pastor. Porque nós somos guiados, não é por esse fundamento de homens, doutrina de homens, de Edir Macedo, de Cila Malafaia, de Rodrigo Mocelin, de Lucas Banzoli. Nós somos guiados pelo magistério. O depositório da verdade foi confiado ao magistério. Vamos encerrar esse primeiro vídeo aqui, porque ele falou que nós temos que se converter. Para os protestantes orar para a nossa conversão. Então vocês, sobre ti, protestantes, eu edificarei as minhas igrejas. Não tem base teologicamente, biblicamente falando. Olha só. Você pega aqui, Catecismo, 77, ó. Para que o evangelho sempre conservasse inalterado e vivo na igreja. Para que o evangelho fique conservado na igreja. O protestantismo dividiu a igreja de Cristo. Será que com essa divisão irá conservar o ensinamento ensinado pelo magistério? Foi confiado ao magistério. Foi confiado aos colunas, que são os apóstolos. Essa é a rincha protestante. Mas o Espírito Santo que convence você da verdade. Sim! Que verdade? João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Que a verdade é essa, que só tem uma só igreja. Segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários de Jesus diferentes, que é outras fontes de verdades, que é inspirado também pelo Espírito. Que interessante. Nós somos guiados pelo magistério. Então, nós já conhecemos a verdade. A verdade é essa. Sobre ti, Pedro, sobre esta pedra, sobre essa Quefas, João 1,42, eu edificarei minha igreja. Em Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo nessa igreja sendo edificada por Pedro. Atos Apóstolos 2,14 a 41. Certo? Os apóstolos deixaram como sucessor os bispos, não os protestantes. Não é outra doutrina. Foram confiados à igreja e os seus sucessores, de sucessão apostólica. Aos bispos, a ele transmitir o seu próprio encargo de magistério, como efeito a pregação apostólica, espécie de modo essencial. Nos livros inspirados deve ser conservado por sucessão continua até a consumação dos tempos. E Mateus, cara, esse estudo é muito interessante, cara. Olha só, Mateus 16. 16, a revelação foi dada a quem? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Olha só. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, protestante, eu não entendo.
Então eu tenho que me converter. Olha só, a Bíblia fala que só tem uma igreja. Sobre ti, Pedro, a minha. A minha igreja. Então, quem tem que converter somos nós? Não, Cristo está falando que sobre ti, Pedro, edificarei as minhas igrejas? O termo é uma. Uma, minha. Una. Me ajuda aí, né, protestante? Em que sentido que nós temos que se converter, então? Que a Bíblia, só a Escritura, diz que só tem uma só verdade. E a só a Escritura diz que só tem uma só revelação. E a só a Escritura se vangloria muito da só a Escritura, vem do magistério. A pregação oral de Pedro e os demais apóstolos. E Mateus 12, olha só, 12, olha só, Mateus 12, 25, ou Marcos 3, Lucas 11, se você preferir, sola Escritura. Eu também tenho esse pensamento também. Eu baseio todas as minhas pregações só na sola Escritura. Ah, mas Roberto, você é protestante, você é visão protestante, não, meu irmão. Eu só acredito na sola Escritura do jeito certo. Como, por exemplo? Visão do magistério. Como, por exemplo, a tradição. Estão unidos com a sola Escritura, está unida com o magistério e com a tradição. Interessante. Agora você pega aqui, ó. Sola Escritura falando que toda divisão, toda contradição, todo fundamento de homens, pastores, universal, assembleia, adventista, triangular, mormons, testemunhas, será destruído. Que são obras, fundamento de comedor de farinha. Aqui, ó. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade e toda casa dividida contra si mesmo não poderão substituir. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como, pois, substituirá o seu reino? Olha só que interessante. Em Lucas 14, Lucas 11, em diante. Olha só. Lucas 11. Vamos ao 23, ó. Não, 17. Penetrando os seus pensamentos, disse Jesus: todo reino dividido, olha só, Escritura, só a Escritura. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. E seus edifícios cairão uns sobre os outros. Olha só. A universal concorda com a plenitude? A plenitude concorda com a mundial? Pelo que eu sei, que eu já participei da plenitude, o Valdomiro Santiago tem uma rincha com o Edir Macedo. E o Agenor Duque tem uma rincha com o Valdomiro Santiago. Então, é divisão, cara. Toda divisão, uma sobre os outros tombarão. O protestantismo, o cara quer que a gente se converte para o protestantismo, que o protestantismo não tem comunhão nem com a igrejinha no fundo de quintal, cara. Por exemplo, fundei uma igreja que é a Assembleia de Deus. E lá no outro fundo de quintal tem a Assembleia Internacional, por exemplo, da Graça. Não vai concordar com a igrejinha ali do fundo de quintal. Um pastor vai discordar do outro. Por quê? Não tem unidade. E a igreja católica já tem unidade, só tem um pastoreio. Para não ter toda essa discordância. Para não ter toda essa divisão. Por isso que a revelação foi dada a Pedro, pastor. Ou apologeta, será que você é? Aqui, ó. É o 23, ó. Lucas 11, 23, ó.
Quem não está comigo está contra mim. Quem não colhe comigo, espalha. Olha só, o protestantismo, ele se espalhou de uma forma, cara, agressivamente, porque essa é a finalidade. Quem está contra mim irá se espalhar, cara. Por mais que ele tá usando a sola escritura, eles não têm unidade. 1 Coríntios 1:10, Paulo fala, tem que manter a integridade, a unidade. Filipenses 2:2. Como eu, católico, vou me converter com uma igreja dessa? Usa só a sola escritura para fazer essa lavada, essa cagada que Martinho Lutero fez. Sim, tem muita coisa que eu não concordo na igreja católica. É só um fundamento de homens. O meu foco é fundamento dos apóstolos. Doutrinário, de acordo com o que foi ensinado pelos apóstolos. E os seus pais apostólicos seguiram. A revelação terminou quando o discípulo amado morreu, cara. Cabe agora o magistério, por isso que vem a sucessão dos apóstolos, pregar a mensagem dos apóstolos. Não mensagem de Martinho Lutero, de Macedo. Não, meu irmão. Nós que temos que orar por vocês. Que a palavra, a escritura diz, todo o reino dividido contra si mesmo, tombarão uns sobre os outros. São o fundamento de homens. E a doutrina que está na igreja do Senhor Jesus Cristo não é doutrina de homem. A escritura, só a escritura, foi escrita pelo Espírito Santo, que não é doutrina de homem. Que interessante. Martinho Lutero, ele era um franciscano, se revoltou da igreja e foi pregar outro Jesus diferente, como diz 2 Coríntios 11:4. Pastor, você está perdendo seu tempo, cara. Católico que é conhecedor, letrado na fé católica, não vai cair nessa tática malícia sua. Pelo contrário, nós somos guiados pelo magistério. Foi confiado a Quefa, João 21, do 15 ao 17. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, é só na escritura. Cara, eu acredito na sola escritura do meu jeito. Não é seguir só a escritura. Como eu devo seguir só a escritura? Com a visão do magistério. Que a verdade não será conhecida pela sola escritura. Efésios 3, a divina universidade de sabedoria será conhecida pela a igreja. Igreja. Que igreja é essa? 1 Timóteo 3. Coluna sustentáculo da verdade. Salve Maria, sou missionário Roberto. Esse é o primeiro vídeo.